Livro de Ruth, capítulo 2, a partir do verso 2. Dizem que de pé a gente consegue ler melhor, então fica em pé. Não, ninguém diz isso não, irmãos. Mas fica de pé nesse momento. Aleluia. Eu pretendo ser rápido hoje naquilo que quero comunicar. Livro de Ruth, capítulo 2, a partir do verso 2. Amém? Vamos ler aí até o verso 4, diz assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Aleluia. Podem sentar. Aleluia. Eu imagino que uma boa parte aqui já leu a história de Ruth, já viu muita coisa a respeito do livro de Ruth, do que Deus fez através da vida desta moça. Esse texto, este livro, ele começa contando a história de Elimeleque, que sai com sua esposa Noemi, que sai com seus 2 filhos, não é? Mahlon e Quilom, e vão para a terra de Moabe. Quando eles chegam naquele lugar, eles saíram da sua terra porque havia fome. E quando eles chegam naquele lugar, eles encontram dificuldade também. Naquele lugar, os filhos encontram 2 moças e eles casam com ela. Não tem filhos. E chega que o pai morre e depois os filhos. Naquela época a cultura era muito difícil para a mulher. E ficou Noemi e suas 2 noras. E Noemi disse: olha, eu estou sabendo que lá na minha terra, lá em Belém, está voltando a colheita. Então, eu vou voltar para lá e vocês estão dispensadas, porque eu já tenho uma idade e eu não vou ter filhos. E vocês também não vão esperar ele crescer. Sejam bem-sucedidos aí no relacionamento de vocês. Ela disse: não, a gente vai com você. Ela disse: não, vivam a vida de vocês. Então, Orfã voltou para casa, para sua família, mas Ruth disse: não. No verso 16, ela diz: não, o teu Deus vai ser meu Deus, onde você repousar, eu vou repousar, onde você morrer, eu vou morrer, e a gente vai estar junto. E não vem com essa história de separar. E ela volta para aquela terra, ela volta para Belém, e quando ela chega naquele lugar, ela descobre que também tem dificuldades naquele local. A terra da bênção, Belém, está passando por dificuldades, irmãos. E Noemi chega naquele lugar e ela diz: olha, o pessoal diz: é Noemi. Ela diz: ei, eu saí daqui próspera, eu saí daqui cheia de bênção, estou voltando com dificuldade. Talvez meu nome não é mais Noemi, agora é Mara, porque Deus criou uma situação comigo, Deus foi cruel comigo. Você alguma vez já parou e já disse assim: poxa, Deus, o Senhor esqueceu de mim? Alguém já disse isso aqui? Ou só eu? Ah, ainda bem, tem gente, né? Eu não fui o único não, eu estava na fila com você. A ideia é que às vezes a gente passa por circunstâncias que a gente diz assim: Deus nos abandonou, Deus esqueceu de mim, o que eu fiz foi muito grave, e para Deus me castigar desse jeito. Mas não é não, é porque a vida cristã também tem algumas, incertezas, algumas circunstâncias que a gente vai passar, que vai nos levar para baixo, que vai querer fazer a gente desistir, mas a gente tem que entender que a gente não vive pelas circunstâncias, mas a gente tem promessas, E que tem promessa, caminha na promessa. Já tem um louvor que diz que não morre não, Então, a gente tem uma promessa.
O problema é que muitas vezes, eu não sei você, mas eu quero que Deus me mostre todo o caminho. Que Deus diga tudo o que vai acontecer. Sabe, parece que eu vou daqui para a cidade, eu digo, Deus, o que vai acontecer no caminho? O que me espera na Abdias? O que vai me esperar, sabe, mais à frente, até eu chegar no meu local? A gente às vezes caminha na fé, a gente caminha na vida, de uma forma que se Deus nos mostrar o que a gente vai fazer, porque se Deus não mostrar, eu não quero caminhar. Mas parece que a Bíblia está nos mostrando algo diferente e algo que a gente já percebeu. Que Deus muitas vezes age a partir do primeiro passo. Primeiro eu ando e Deus vai e se manifesta. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê sempre as pessoas dando um passo de fé. E a gente vai percebendo Deus agindo naquela fé que é colocada, sabe, em movimento, em ação. Jesus certa vez disse para o povo, o mar está aí, mas diz para eles, Moisés, diga ao povo que marcha. Outra hora ele chega para Josué e diz, não tema, caminha aí, passa o Jordão. Ele está sempre mandando a gente avançar, ele está sempre a gente ir na força, ou seja, colocar a nossa fé em ação. E aí o livro de Ruth vem e nos traz alguns ensinamentos, ou grandes ensinamentos. E aí eu fiz essa introdução para que você entenda onde é que a gente quer chegar. Primeiro passo que a gente vai falar hoje, decida agir. E você, como bom nordestino, faz de uma forma nordestina, descontraída, diferente, alegre. Faz de conta que você não vai copiar o que eu estou dizendo, mas olha para alguém, dá uma cotoveladazinha nela e diz, decida agir, viu? Haja aí. É hora da ação. Amém? Glória a Deus. Essa cotoveladazinha tem pelo menos duas funções. Né? Se ela tem problema de toque, ela vai sorrir, e o outro é que ela não vai dormir. Então, você já nos ajuda duas vezes. Decida agir. Você pode repetir comigo? Aleluia. Nós precisamos decidir agir. Esta mulher saiu de uma terra que tinha dificuldade. Lá ela perdeu o marido. Imagina como ela não está arrasada, sabendo que a tradição e a cultura da época dizia que ela já estava numa situação difícil, porque ela não tinha filhos e agora ela não tinha marido. Então ela vem para Belém. E quando ela chega em Belém, ela descobre que também está arrasada. Ela descobre que também está passando por necessidade de muitas pessoas naquele lugar. Mas a gente não vê Ruth cruzar os braços. Ela decidiu agir. Ela chega num lugar que tem fome, ela percebe a dificuldade, mas o texto que nós lemos no capítulo 2 fala que ela chegou para Noemi e disse, Noemi, eu vou colher espigas. Sabe, ela tomou uma decisão de ser a protagonista da sua própria história. Às vezes tem tanta gente no nosso anfiteatro, né? Às vezes tem tanta gente no nosso palco da vida, e nós estamos olhando as pessoas encenando, nós estamos olhando as pessoas fazendo, e nós não tomamos a atitude em Deus de tomar a direção da vida, de dizer, peraí, esse não é o fim que eu vou viver, essa não é a história que eu vou viver, vamos virar a página, vamos viver algo diferente. Porque às vezes nós estamos vivendo e estamos inseridos num lugar onde as pessoas dizem que a gente é derrotado, que a gente é perdido, sabe? Tantas circunstâncias vão acontecendo e nós acabamos entrando naquele personagem e achamos que a nossa vida é aquilo ali. Olhamos e dizemos, é verdade, todo mundo está dizendo isso, então eu sou isso mesmo. Todo mundo está falando que tem um problema, então é um problema mesmo. Ela não. Ela parou, irmãos, e ela decidiu. Quantos casos você conhece de superação, de pessoas que pararam e disseram, para aí, eu vou mudar minha história. E começaram a mudar a sua história. Ela olhou e ela disse, eu vou mudar. O problema é que às vezes nós
Mudamos no discurso, mas não mudamos na ação. Quando os embates da vida vêm, a gente age de uma forma muito difícil, né? Nós nos prostramos. Nós declaramos falência. Nós dizemos, não, isso não dá. Quantas pessoas não fecharam sua empresa? Quantas pessoas deixaram de viver o que queria viver? Porque se prostraram. Quantas vezes nós, até mesmo dentro da igreja, não estamos esperando que alguém faça alguma coisa por nós? Sabe, cruzamos o braço muitas vezes, nos colocamos num aspecto de inferioridade e dizemos, não, eu estou esperando que alguém haja por mim. É o filho que espera que o pai haja, que a mãe haja. Sabe, a mãe é a mãe que está sempre esperando uma ação de alguém. Sabe, você que está sempre esperando de uma pessoa bem-sucedida. Ah, fulano é tão bem-sucedido da minha família, e por que ele não me ajuda, né? Geralmente a gente às vezes está nesse processo de nos colocar para baixo, de cruzar os braços e dizer, a culpa é isso. Se o governo não faz, eu estou esperando o governo, mas o governo também não tem uma ação para a gente. Eu estou esperando a igreja, mas a igreja não fez nada por mim. Então a gente está, de vez em quando, esperando que alguém faça alguma coisa. Então olha para alguém e diz para ela, age. Amém? Esta mulher, ela agiu. Ela entrou no processo. Ela não entrou no processo como vítima, mas ela entrou como personagem principal. Ela disse, espera aí, eu vou mudar a minha história. Há muita gente vítima, irmãos. A gente às vezes é vítima de tudo. Ela não, ela decidiu entrar. Ela decidiu agir. É tempo da gente assumir o protagonismo da nossa vida. É tempo da gente dizer agora, eu vou viver o que Deus tem para que eu possa viver e viver em Deus. Ruth não aceita viver mais o passado. Ruth não aceita viver mais as dores que aconteceu lá atrás, como se fosse repetir para frente. Ruth não aceita mais viver opróbrio, viver pobreza, viver desgraça, viver ruína. Ruth não aceita mais que a sociedade, que as pessoas, que a história colocasse um peso sobre a vida dela e ela vivesse aquilo. Ela não aceita mais a vida de escassez. Há muita gente aceitando viver uma vida de escassez. E não falo só espiritual, ou melhor, financeira, mas eu falo espiritual. Às vezes a escassez não é nem material, mas ela é emocional. Pessoas que estão em calabouços emocionais, que são vítimas de outras pessoas, que vivem ali presas, angustiadas, porque o que alguém diz é lei. Essa moça, ela decidiu fazer diferente. Ela disse, eu não vou viver a escassez do passado, tomando posse do meu presente. E aí o texto que nós lemos diz que ela decidiu ser a protagonista da sua vida. Seja a protagonista da sua vida. Essa mulher podia ter parado. Ela podia ter ficado em casa lamentando com Noemi. Ela tinha perdido o marido. Ela não estava na terra dela. Ela não tinha amigos. Ela não tinha com quem contar. A outra foi embora. Noemi já disse que a vida era amarga. Mas ela decidiu ir para o campo pegar espigas. Ela decidiu, irmãos. Ela não ficou deitada, porém ela se levanta. E ela vai ao campo colher espigas. E sabe o que aconteceu? Essa atitude dela, que está registrada na sua história,
marca uma virada na vida dela espiritual, uma virada na vida dela emocional, uma virada na vida dela familiar. Sabe, quando a gente levanta, quando a gente se posiciona diante de Deus, a vida parece que capota, dá uma virada espiritual. A gente começa a viver. É tipo os jovens que foram agora há pouco para o acampe, decidiram: eu vou queimar. E cada dia que você decidir, o fogo vai pegar. Então, ela decidiu. E a coisa começou a mudar na vida dela e na história dela. Ela vai agir. E todo aquele que age em Deus é honrado por Deus. Sabe, Deus honra aqueles que se colocam nele. Ruth entende que Deus é o Deus que age. Mas ela entende também que Deus honra quem se move. Provérbios diz isso. E aí ela começa a agir. Ela não tem nenhuma garantia. Ela não tem garantia nenhuma que vai acontecer na vida dela. Ela apenas toma um posicionamento. É a única coisa que ela tem. Fé. Ela sai de casa dizendo: eu vou colher espigas. Percebeu? Ela poderia sair dizendo assim: eu vou lá no campo ver se tem alguma espiga. Não podia? Ela podia dizer: olha, eu vou lá, vou ver se alguém me ajuda. Ela poderia ter dito: ó, eu vou ficar observando, quem sabe não cai uma espiga no caminho. Não. Ela tem uma convicção. Ela se posiciona em fé. Tenho garantia nenhuma, mas eu vou colher espigas. Irmãos, o campo não era dela, mas a coragem era. Tenha coragem, porque Deus vai te abençoar, amém? Quando a gente dá passo de fé assim, Deus abençoa. A gente precisa dar passo de fé. Agora sim, a gente tem que dar passo de fé em Deus, né? E fazer as coisas voltadas no Senhor. Porque Deus vai dando direcionamento. A gente dá passo e Deus diz: é para a esquerda, para a direita, para frente, volta mais um pouquinho, né? A gente vai dando passo e Deus vai nos mostrando o caminho. Na verdade, Ele é o caminho, né? Então Ruth vai olhando, deslumbrando. Alguém que estava vivendo no anonimato, mas agora está sendo direcionada para o plano divino. Porque assim, irmãos, te move em Deus em obediência para você ver o que acontece. Deus começa a te direcionar. E a gente vai entrando na rota do céu. E a gente passa a viver o que o céu tem para a nossa vida. Ruth é direcionada por Deus. Ela está indo. Deus diz: ei, para cá. E ela vai. E ela para no campo de Boaz. Eu falei que ia ser breve, então eu não vou me estender sobre Boaz. Mas Boaz é da linhagem do esposo de Noemi, Elimeleque. E Boaz está voltando de Belém. A gente leu isso no texto. Ele chega naquele lugar e ele vê os ceifeiros e ele vê Ruth. E ele diz: ó, estão aí, né? Coisa boa, tudo bem? E ela: tudo bem. Tá pegando espiga? Estou pegando. E ela é quem mais pega. Deus vai mudando a sorte, irmãos. Simplesmente porque ela decidiu agir. Aí Deus começou a direcionar. Ei, deixa Deus direcionar a tua vida. Deixa Ele direcionar teus passos. Rayane uma certa vez fez uma peça teatral aqui, onde Deus estava no centro. E ela botava a cadeira e ela dizia: Deus, senta aqui porque o Senhor está no centro. Estava nada. Ela empurrava Deus: Deus, olha, essa aqui sou eu que vou fazer. Ó, Deus, peraí, olha, isso aqui é importante, mas deixa que eu sei fazer. Deus, Rayane. E ela era uma peça teatral, mas é assim para a vida. Sabe? A gente precisa deixar Deus no centro. Muitas vezes a gente não deixa. A gente precisa buscar. Muitas pessoas oram, mas não se movem. Quando a gente ora, agora a gente tem que se mover, porque Deus
é quem está guiando o nosso caminho. E aí a gente vai começando a entrar nesse caminho de honra de Deus, irmãos. Porque Deus nos honra também em tempos difíceis, né? A gente acha que Deus só vai honrar na hora da bênção. Ei, não espere as coisas ficarem boas, o tempo ficar legal, para você começar a caminhar, não. Haja, mesmo que tudo esteja difícil. Não procure algo perfeito para agir, comece a agir hoje. Você lembra da viúva de Sarepta? Tinha mais nada. Ela vai para o homem de Deus, ela diz, olha, meu marido morreu e ele era de um dos profetas aí, a coisa está complicada e não tem nada. Ele diz, o que é que tu tem? Um pouquinho de azeite. Ele diz, pronto, pede vasilha para todo mundo. Age. E o milagre aconteceu. Esse campo aqui pode parecer uma coisa comum, mas Deus também age no ordinário, né? Deus também age naquilo que é comum. Deus age naquilo que é simples e Deus age naquilo que é extraordinário. Quando eu e você decide buscar a Deus, Deus decide se manifestar. Deus se revela. E eu creio que se você está aqui hoje é porque Deus quer se revelar para você e para mim. Amém? Não faz disso aqui só uma palestra, não faz disso aqui só um culto, não faz, é legal, ele vai falar e eu estou ali só para... Não, coloca no coração, coloca na alma, coloca na mente, coloca na boca, sabe? E começa a viver isso. A segunda coisa que é importante é que quem busca a Deus encontra uma colheita maior do que esperava. Olha, o versículo 8 ao versículo 17. O texto diz: disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção, onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela se inclinou e, prostrando o rosto em terra, exclamou: porque achei favor aos seus olhos, a ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Ela ficou curiosa, ela disse: o que é que está acontecendo? Esse camarada está olhando para mim, né? E ele já meio que apaixonado. Boaz respondeu. E aqui está um grande motivo, irmãos. Não vale sorrir não, tá? Aqui está um grande motivo porque Boaz fez tudo isso. Um dos. Ele respondeu: contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra. Não, Dani. Irmã, olha, ela era amiga da sogra. Olha aí as noras, seja amiga da sogra, né? Ela era amiga da sogra, ela vivia junto com a sogra. Rapaz, se você cuida assim da sogra, você vai cuidar de todo mundo, né? Aí ele diz: depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai e sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que pouco conhecia. Eu brinquei, mas é muito fantástico isso aqui. É maravilhoso o caráter desta mulher. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre as cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou como uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para colher, Boaz deu estas ordens aos seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, olha só, não a repreenda,
Pelo contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-as cair, para que ela se recolha e não a impeçam. Assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada, ou seja, 15 quilos. Deus é fiel ou não? Você pode dizer, Deus é fiel? Não, mas diz com convicção, Deus é fiel. O que é que Ruth foi buscar? Algumas espigas. Ela foi buscar, em outras palavras, migalhas. Mas o que ela encontrou? Favor de Deus. Ela só foi buscar umas migalhas, mas Deus surpreendeu e deu uma grande colheita àquela mulher. Ela esperava as sobras, o que sobrasse da colheita. E quem já foi num campo, já viu uma colheita, sabe como é. Hoje em dia a gente tem máquinas colhendo, mas sempre fica os grãos. Depois da colheita, o que sobrasse é o que ela ia receber. Mas ela recebeu em abundância. Você está buscando ou pensando que vai ter só as sobras, mas quem busca em Deus recebe com abundância. Há uma abundância, uma promessa estendida, há algo sobrenatural de Deus chegando. Ah, meu irmão, minha irmã, como eu queria tirar meus olhos, colocar em você e você enxergasse o que Deus tem me mostrado a cada dia. Mas não é uma questão do globo ocular. Sabe, Deus tem me mostrado coisas extraordinárias. Eu tenho sentado com alguns irmãos e quando a gente senta eu converso e eu mostro e eu falo do que Deus está preparando. Eu já vejo toda a tua família se convertendo. Eu já vejo, sabe, a tua empresa prosperando. Eu já vejo a rua, o bairro diferente. Eu vejo isso, eu percebo isso. E não é algo de jargão, não é algo para emocionar você. É algo do que eu vejo em Deus. Era uma colheita pequena, mas Deus deu algo abundante. Boaz mandou proteger Ruth, mandou facilitar o trabalho de Ruth. E sabe quem Boaz representa aqui? E quando você ler o capítulo 3 e 4, você vai ver o remidor. O remidor é aquele que salva a vida daquela pessoa. Ele é o remidor. Deus é o nosso remidor. Ele facilita nosso trabalho. Ele vai facilitar teu trabalho lá no teu pequeno grupo, no ministério, onde você estiver. Ele vai deixar cair espigas de propósito. Você diz, como esquecer uma espiga dessa? Foi papai dizendo, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, eu vou abrir portas que você nem entende. É Deus te dando uma colheita, irmãos, porque a colheita de Ruth não foi fruto apenas do esforço dela. A gente vai agir, mas a gente vai agir em Deus, e quando a gente age em Deus, a colheita vem. Por quê? Porque é o favor de Deus, é liberado dos céus. A Bíblia diz que Deus libera para nós uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Foi o que Deus fez sobre a vida dela. Você lembra lá de Mateus capítulo 15? Jesus está para anunciar para o seu povo a respeito da salvação, a respeito do reino. Mas ele passa entre os fenícios. E quando ele está passando, tem uma mãe. E mãe é mãe, né? Mãe é mãe. E tem uma mãe que a filha está enferma. O que você não faria pela sua filha enferma? Ela percebe aquela situação, percebe quem é Jesus. E ele passando meio que rápido talvez. E ela traz Jesus, Jesus, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. E gritando, e aquele alvoroço. E os discípulos olhando. E bora Jesus, anda, vai. Ela está chegando. Sabe, e ela gritando. E eles disseram, despede logo essa louca aí, rapaz, tá vindo gritando aí. Essa mulher não vai parar não, meu irmão, a gente vai andar. E essa mulher vai parar. Andar num sol desse, com a mulher gritando, não faz com a gente não, Jesus. Ó, Jesus, muda, vai logo, resolve isso. Dá uma palavra para ela aí, despede.
Aí Jesus olha, tá bom. Ó, moça, os pães são dos filhos, não dos cachorrinhos. Vamos embora. Cachorrinhos é porque os gentílicos eram chamados dessa forma, né? E Jesus estava dizendo que a salvação veio primeiro para os judeus, mas ele estava testando. Porque a gente olha para o texto e se choca, né? Mas ele estava testando. E ela diz, pois é verdade, o pão são dos filhos, mas os cachorrinhos comem a migalha que cai da mesa. Me dê a migalha já é suficiente. Eu imagino Jesus dando um salto, chamando assim os discípulos, para aí, bando de bobão, vocês não queriam despedir? Vem cá agora, escuta isso aqui que ela está dizendo. Aí quando eles escutam, Jesus diz, não tem migalha para você não, tem pão fresco, porque eu sou o pão da vida. Vai lá, tua filha está curada, está restaurada. Irmãos, a gente busca às vezes a migalha, mas Deus tem algo sobrenatural. Ele sempre vai além das nossas expectativas. Quantas vezes Deus foi além da minha expectativa, e cada dia Ele tem mostrado coisas, sabe? Às vezes é aquele túnel escuro que você diz, eu não vou sair daí não, tem como não. E de repente abre tudo, de repente Deus manifesta tudo. Sabe por que Deus é assim? Ele é especialista em nos surpreender. Quando a gente pensa que está tudo perdido, Ele diz, não. Há uma porta, há uma saída, há uma solução para mim e para você. O campo que era campo da escassez, vou buscar algumas migalhas. Eu vou buscar o que sobrou, irmã Maria. Vou pegar o que alguém deixou cair. Se tornou o campo da provisão. Eu não sei para quem, mas Deus está mudando a sorte, e é o teu campo de provisão. Ele vai abrir portas. Você vai olhar e vai dizer assim, como tudo isto aconteceu? É Deus abrindo portas, sabe? É Deus fazendo milagre. Porque a busca sincera faz isso. Ela traz cuidados sobrenaturais. A gente busca Deus com sinceridade no coração, e Deus diz assim, eu vou te dar do meu sobrenatural. Deus tem um sobrenatural para você. Fica de pé. Essa mulher chega diante de Boaz saúda ela, ela se prostra. Ele diz, olha, pode beber água ali, viu? Dos cefeiros, ninguém vai te molestar. Eu estou procurando saber qual é a linhagem dessa moça, viu? Estou de olho nela, por favor, ninguém nem olha para ela. Tá certo, seu Boaz. Ele fica sabendo de quem é, e isso é para outro sermão. Ele estende a sandália e faz a lei do remidor. Agora vocês vão ficar curiosos para ler o texto, para saber o que é o remidor. Mas o que é lindo é que ninguém que age em Deus, que chega, sabe, no campo, mesmo que você esteja passando pela escassez, se você pedir, Deus direciona a minha vida, você não vai sair de lá de mão vazia. Porque Deus vai fazer cair uma espiga aqui. Deus vai fazer você colher entre os feixes. Deus vai colocar pessoas que vão te dar. E você vai sair de lá, sabe, transbordante da bênção de Deus. Quem confia no Senhor é assim, irmãos. E esta mulher confiava, sabe por quê? Porque quando Noemi estava dizendo, eu sou amarga, ela disse, não diga isso. Eu vou com você e o seu Deus será o meu Deus. Para onde você for eu vou, a tua terra agora é a minha. Eu vou amar esse lugar, eu vou viver isso, irmãos. Traz isso para a tua vida. Ama as pessoas da tua casa, do teu bairro, sabe? Começa a orar por elas, começa a jejuar por elas, e você vai ver Deus modificando a história delas e a tua história.
Certa vez, pastor Joselito disse aqui em cima, eu comecei a orar pelos filhos do pastor Sóstenes. Eu orava pelos meus, mas espera aí, eu comecei a orar pelos dele. E quando eu comecei a orar pelos dele, o meu se converteu. E depois o meu também. Sabe, a gente precisa começar a amar. A gente precisa buscar a Deus com fidelidade mesmo, sabe? Com inteireza diante do Senhor. Porque Deus vai nos abençoar. Fecha teus olhos aí onde você está. Enquanto você fecha os olhos, eu não sei como é que foi seu dia. Eu não sei o que você orou no seu quarto, no carro, no metrô, no ônibus, no banheiro, quando estava fazendo a refeição ou quando não fez refeição. Mas talvez você orou e pediu a Deus, Deus me dê o mínimo, apenas o mínimo. Mas Deus está dizendo para você, filho, filha, eu sou extravagante. Eu não vou te dar o mínimo, eu vou te dar o extraordinário. Eu vou te dar além, vai transbordar. Vai transbordar porque você não buscou resultados imediatos. Você buscou a mim, disse, eu me contento com o que o Senhor me dá. Então eu vou derramar. Eu vou virar a mesa. Eu vou virar o jogo. Eu vou mudar a história. Eu vou fazer o improvável acontecer. Eu vou trazer a provisão. E junto dela vai vir o meu favor. Porque Deus é fogo consumidor. Aleluia. Dá um passo de fé aí onde você está. Porque quando você der esse passo de fé, Deus vai direcionar o caminho para você. Deus vai se revelar para você. Ele vai ser o remidor da tua história. Boaz não foi apenas bondoso com Ruth, mas ele foi o remidor da vida dela. O Senhor é o remidor da tua vida. O remidor é aquele que resgata. Ei, resgatar, e o remidor é aquele que resgata. O remidor é aquele que restaura. O remidor é aquele que devolve dignidade. Talvez você passou em alguns lugares e as pessoas viram a tua má fama, ou as pessoas olham para você e só te colocam para baixo. Talvez você passou em alguns lugares que as portas se fecharam. Talvez você agora esteja passando por um caminho de humilhação, se achando indigno. O Senhor olha para você com um olhar diferente. Ele diz, eu vou te devolver a tua dignidade. Eu não apenas vou suprir a tua necessidade, mas eu vou te trazer a tua dignidade. Eu não quero ser o Deus que te abençoa momentaneamente, mas eu quero mudar o teu destino por completo. Ruth teve a vida mudada por completo. Alguém que estava no anonimato, esquecida, agora faz parte da linhagem do Messias. Agora a gente conta a história dela. Essa moça passa de viúva a esposa de Boaz, de quase ninguém, para alguém que vai viver as promessas de Deus, para alguém que vai abençoar. Aí onde você está de olhos fechados, creia nisso. Não é desejo de Deus só nos sustentar. Ele quer nos redimir. Eu sei, há áreas da nossa vida que precisam de remissão. Há áreas da nossa vida que precisam de restauração. Há áreas da nossa vida que precisam de um toque. Há áreas da nossa vida que precisam de uma mudança de destino completa. Há áreas da nossa vida que precisam, pensamentos, ações que precisam de mudança. E Deus quer fazer isso na sua vida. Mas é hora de você se levantar. É hora de você agir. Essa mulher foi ao campo e Deus encontrou ela no campo.
Deus vai te encontrar no campo. Quando você caminhar, Deus vai contigo. Quando você der o primeiro passo, Ele vai te mostrando o caminho. Ele vai te mostrar o destino. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você não será atingido, mas você precisa agir. Você precisa dar o primeiro passo. O Senhor é o Deus que transforma, irmãos. Ele transformou Ruth, Ele transforma cada um de nós. Ele deu uma grande colheita. Creia, tem uma colheita grande de Deus. O sobrenatural de Deus, porque Deus age também no sobrenatural. É bênção para a minha vida e para a tua vida. Escute o Espírito Santo falando com você e onde você está. Porque Ele está dizendo: filha, filho, vem para o campo. Eu continuo chamando pessoas para o campo. Não olhe apenas para o que os homens veem, porque os homens talvez vejam fome, os homens talvez vejam miséria, mas olha para aquilo que eu estou fazendo, olha para aquilo que eu preparei para a tua vida. Confie em mim, porque eu jamais vou decepcionar você, eu jamais vou faltar para você. Eu sou o Deus da tua vida. Então busca o Senhor, porque quem busca Deus encontra uma colheita maior do que esperava. Pai, eu estou com os teus filhos aqui, tuas filhas nessa noite, e precisamos de um milagre. Senhor, sabemos que toda dádiva, todo dom perfeito vem de Ti. Mas Tu sabes quantos aqui estão suplicando, talvez como a Sírio-Fenícia, como aquela moça cananeia, ou suplicando como a Noemi, como a Ruth, dizendo: Senhor, manda pelo menos algumas espigas, a migalha que cai da Tua mesa. Mas sabe, o Senhor é aquele que olha como olhou para a mulher e disse: do teu interior fluirão rios de águas vivas. O Senhor é o Deus que diz: venham, comam, bebam de graça. O Senhor é o Deus que diz que derrama sobre nós de uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Aliás, João chega a dizer que o teu amor é um amor que não tem explicação, e ele usa uma tal maneira. Por isso eu te peço nesta noite, neste culto, derrama do teu sobrenatural, do teu extraordinário, da tua colheita abundante, nas áreas que os teus filhos clamam e pedem. Manifesta da tua glória hoje neste lugar, para que possamos sair daqui, assim como Ruth saiu daquela colheita, levando algo significativo, significante, levando 15 quilos daquilo que colheu. Senhor, traz da tua colheita de salvação, traz da tua colheita de cura, traz da tua colheita de restauração sobre cada pessoa que se encontra nesse lugar, Pai. Nós oramos e cremos, é no nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Aleluia. Glória a Deus.